uma vez falou, se você não sentiu frio na barriga, não exercer algo para Deus, muda, porque está pegando para você. Porque toda vez que você assumir algo, você tem que se sentir dependente de Deus. E de fato eu me sinto mais indigno diante de tantos ilustres que nós temos aqui, mas pela misericórdia de Deus, aprove a Deus esta oportunidade de forma bem simples, direta. Deus vai falar ao nosso coração, começando no capítulo 1. Você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor. Abra comigo. Eu e o reverendo Elias, nós estamos uniformizados, né? Estamos perto. Glória a Deus. Pregar com o patrão da primeira fileira, né, pastor Carlos? Complicado, né, pastor Paulo? Depois você demite. Não é? Ser exonerado. João capítulo 1, a leitura vai ser um pouquinho extensiva para tentarmos analisarmos verso por verso desse capítulo 1. Passarei a ler então, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não sou. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois,
se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Oh glória! Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Oh glória a Deus! Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh glória! Aleluia. Até aqui, depois a gente lê o resto, para não ficar cansativo. Glória a Deus. Aqui no capítulo 1, quando João vai narrar esses versos, ele traz uma narrativa a respeito de Gênesis. Ele fala do verbo, o Logos, o verbo encarnado, o Cristo de Deus, fazendo menção de Gênesis capítulo 1. O Evangelho de João retrata Cristo como 100% divino e também 100% humano. 100% divino e 100% humano. Tratando da divindade do Logos, do Verbo de Deus, João vai trazer essa narrativa do Cordeiro de Deus que foi antes da fundação do mundo e que na criação de todas as coisas, o Logos, o Verbo, o Cristo de Deus estava presente, oh glória, na criação de todas as coisas. E ele vai mais além em dizer que tudo que foi feito, sem ele nada via a existir, porque todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que se foi feito se fez. Glória a Deus. Trazendo essa narrativa de Gênesis capítulo 1. E ele vai falar no verso 4 que nele estava a vida. Cristo é o doador da vida. Ele é a própria vida. Todo homem, toda mulher que vai até o Cristo de Deus, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos trazer uma narrativa bíblica aqui, uma imersão de versículo por versículo, trazendo uma aplicabilidade de cada verso. E eu gosto muito de analisar a Bíblia por este parâmetro. Cristo, o doador da vida. Cristo, o dono da vida. Todo homem que chega a ele, e verdade seja dita, que na Bíblia está escrito que eu e você, nós estamos mortos. Na verdade, éramos mortos em pecado e delito. Fomos vivificados em Deus, ressuscitados em Cristo, quando levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O pastor Cláudio estava falando aqui da necessidade do culto da oração. Porque o culto da oração, que a oração, há quem diga que é o oxigênio do crente. O crente quando ora está respirando. O crente quando ora, falando com Deus, está buscando o contato com Deus e assim buscando vida no altar.
Pois o crente que deixa de orar, o crente que se afasta de Deus, o crente que busca Cristo de longe, como Pedro estava um dia buscando, ele tem uma tendência muito poderosa de mergulhar no declínio espiritual, até que a morte espiritual vai abraçá-lo e se apoderar dele. Mas glórias a Deus, o crente que anda perto do altar, o crente que anda perto de Deus, o crente que está em contato com o altar, ele não sofre esse perigo, porque está abraçado, entrelaçado com o dono da vida, que é Jesus. Então, nessa noite, entenda, se você perceber que a morte espiritual, a frieza espiritual está tentando se aproximar de você, corre para Cristo, corre para o altar, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o dono da vida. E quem sabe você nessa noite entrou aqui desanimado, cabisbaixo, frustrado com diversas questões. Fique tranquilo, porque o Cordeiro de Deus, o dono da vida, está aqui para doar vida espiritual para você, revigorar a sua alma, o seu coração. Glórias a Deus. Aleluia. E a luz, verso 5, resplandece nas trevas, e as trevas não vão prevalecer. Eu gosto muito de pregar Gênesis capítulo 1, acerca dessa recriação de todas as coisas. Como eu disse a princípio, existem duas linhas de pensamento que a terra que nós habitamos, a primeiro ponto, foi criada do nada, e o segundo ponto, ela foi restaurada, foi recriada. Eu acredito muito nessa segunda parte, dessa restauração. Verso 1 do capítulo de Gênesis, e Deus criou todas as coisas, ponto final. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo que Deus faz é lindo, tudo que Deus faz é fantástico. Mas na Bíblia está escrito, não deixe lugar ao diabo. Quando ele vem, ele destrói. Quando ele vem com morte. Quando ele vem com destruição. E com isso, a terra estava submersa nas trevas, era treva para tudo qualquer lado. Mas quando Cristo, Deus poderoso, começou a restaurar, Ele disse, haja luz. E as trevas não prevaleceram. Glória a Deus. O bem sempre vai ganhar. A luz sempre vai prevalecer. As trevas sempre vão recuar. Nós estamos acompanhando a tomada do grupo Talibã no Afeganistão, e no Instagram diversas frases, comunicados, uma delas que o Talibã vai varrer os cristãos da face da terra. Quase que eu botei embaixo, kkkk. E o dono dos crentes? E o dono da igreja, onde que está? Como que um ser humano fala que vai varrer os crentes da face da terra? Onde fica Deus? Será que Deus vai deixar uma coisa dessa? A tribulação pode vir, o cerco pode apertar, mas as trevas jamais vão prevalecer. A luz sempre vai prevalecer contra as trevas. Eu não sei como que você está, eu não sei a sua vida, eu não sei como que você adentrou aqui, eu não sei como está a sua vida no todo, só sei de uma coisa, as trevas não vão prevalecer. Quando Pedro estava na cadeia preso, a igreja estava orando. Enquanto a igreja estava orando, Deus mandou um anjo na prisão. E quando o anjo entrou na prisão, as trevas tiveram que recuar, porque houve luz naquele lugar. A minha oração nessa noite é que o dono da luz, o Pai das luzes, possa entrar em cada área da sua existência, na sua família, levando luz para o seu coração, levando luz para todas as áreas da sua vida, para que o milagre venha a acontecer. Quem acredita que o dono da vida e o dono da luz está aqui? Adore a Deus. Aleluia. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Houve um homem enviado de Deus. Quem? João Batista.
Para isso, houve todo um preparo, Lucas 1:80. E o menino crescia, se fortalecia, se robustecia, criava raízes, estava se capacitando em Deus como? Peregrinando pelos desertos. Nos desertos da vida, o profeta de Deus foi forjado. Nos desertos da vida, o missionário de Deus foi capacitado. Nos desertos da vida, o pregador de Deus foi capacitado para uma grande missão. Para João Batista chegar até aqui, você vai ler em Lucas 1:80, ele peregrinou pelos desertos da vida. Deus estava trabalhando no coração dele e preparando ele para esta grande missão. Um dia, Deus disse a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, pode me enviar, porque eu estou pronto para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de João narra isso. E na verdade, o Evangelho num todo é missões. Missões está no coração de Deus. A igreja existe por causa de missões. Nós estamos aqui nesta noite porque um dia alguém pregou para nós, fazendo missões e levando até o nosso coração a palavra de Deus. E nessa noite, nessa palavra tão simples e objetiva, a minha intercessão é que Deus possa levantar, reinar continuamente para enviar missionários em todo este Rio de Janeiro, por que não dizer o Brasil e fora do Brasil, anunciando a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, salva, batiza, oh glória a Deus, um dia vai nos levar para o céu. Aleluia. E João Batista, ele tinha uma certeza. Qual certeza? Era enviado de Deus. Tinha autoridade de Deus para isso. Qual outra certeza? Que ele tinha uma missão. Qual era a missão? Fazer que toda a humanidade, por que não dizer os daquela localidade, que eles fossem capacitados a crer em Cristo por meio da sua pregação. E por meio da nossa pregação, o objetivo é este: levar pessoas para Cristo. Aleluia. Qual outra certeza que ele tinha? Que ele não era luz, mas pregava a respeito da luz. Aleluia. Ele tinha essa certeza, Elias, que ele não era luz, mas falava a respeito da luz. Na Bíblia existem duas estrelas. A primeira, a estrela da manhã, tentou roubar a glória de Deus, Lúcifer. A segunda estrela, quando Cristo nasceu, guiou aqueles magos até Jesus. Tem uma estrela que quer roubar a glória de Deus, e tem outra estrela que vai levar a humanidade aos pés do Senhor. João Batista, ele tinha essa certeza: eu não sou a luz, eu não tenho glória, eu não faço nada, mas aquele de quem eu prego, ele faz tudo, ele pode tudo, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Nós temos que ter essa certeza que a gente não brilha, que a gente não é luz, que a gente não é luzeiro, mas a gente prega a respeito daquele que é o sol da justiça. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter essa certeza, que a gente é pó de cinza, que a gente não é nada, que a gente, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, nada acontece, nada flui. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Por que que o Verbo encarnou? Com uma finalidade: ligar a humanidade a Deus. Por que que o Verbo encarnou? Com uma finalidade. João Batista, quando olhou, como sumo sacerdote, ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando olhou para Jesus, pastor Arthur,
Ele olhou, está apto para o sacrifício, está apto para morrer pela humanidade e expiar o pecado da humanidade. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por meio dele, todos que receberam a Cristo como Senhor tiveram o privilégio de serem chamados Filho de Deus. E é por isso que estamos aqui nesta noite na comunidade evangélica Reinar. Somos hoje chamados filhos de Deus. Fomos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E quem é Satanás para falar, Emerson, que não podemos gozar deste privilégio? Ah, você pecou, ah, você falhou, você fez isso, você fez assado. Ele diz, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O Verbo Cristo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita comigo, habitou entre nós. Habitou entre nós. Em Gênesis, no Éden, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Ali começou o relacionamento de Deus com a humanidade. Deus gostou tanto disso, desta comunhão, dessa intimidade, desse relacionamento, que mandou Moisés levantar um tabernáculo. Alguns estudiosos vão falar que simboliza ali um casamento. Deus estava casando com a humanidade, saindo das regiões celestiais e habitando no meio do seu povo. João vai falar, o Verbo se fez carne e habitou no meio de vós, e habitou entre nós. Deus é tão apaixonado que abriu mão da sua glória, adorado pelos anjos, querubins, serafins, 24 horas, abriu mão do seu trono para habitar no meio de homens corruptíveis. Isso é amor. O amor habitou entre nós. Aleluia. A misericórdia habitando entre o meio do seu povo. Deus é apaixonado por nós. E Deus ama estar no meio de nós. Nós estamos aqui nessa noite, eu olhando para você, você olhando para mim, mas o Cordeiro de Deus está aqui. Apocalipse fala que Deus, Jesus Cristo, andando por meio da sua igreja, habitando no meio do seu povo. Nós somos privilegiados, porque o dono da igreja habita entre nós. E quando Deus está no meio, é assim. Acontece o que acontece na Reinar, a expressão da graça. Como o pastor Cláudio fala, pessoas restauradas, pessoas renovadas, pessoas transformadas por Deus. Por quê? Por causa do pastor Cláudio? Não. Do pastor Paulo também não. Do pastor Gleison? Não. É porque Deus está no meio de nós. Quando Deus está no meio, a igreja avança. Quando Deus está no meio, as portas estão abertas. Quando Deus está no meio, Satanás está fora. Quando Deus está no meio, a divisão está fora. Mas quando Deus está no meio, há crescimento, há renovação, há restauração. Traga a Deus para o seu meio, traga a Deus para o seu convívio, traga a Deus para perto de você, traga a Deus para dentro da sua casa, traga a Deus para dentro do seu casamento, traga a Deus para dentro do seu ministério, porque fazendo assim, você vai prosperar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A Bíblia vai falar que o Deus de comunhão, que o Deus que quer ter comunhão com a igreja, comigo e contigo, o Deus que pede
para nós tirarmos o véu do rosto e nos achegarmos a Ele, a Bíblia vai dizer que Ele nunca foi visto por ninguém. Ninguém viu a Deus. Mas todavia, Deus se fez conhecer por meio do seu Filho. João Batista vai falar que Deus o havia mandado clamar, pregar a respeito de Jesus Cristo, mas ele não conhecia Cristo. Me explica isso. Deus fala: pastor Arthur, prega a respeito do meu filho. Arthur vai falar: eu não conheço Cristo. Como assim? Conhece a Deus, mas não conhece Cristo. Tem um nível de intimidade com Deus, todavia, porém, nunca viu a sua face, mas tem. Mas Cristo não conhece. João Batista passou por isso. Tinha um nível de relacionamento com Deus, mas a glória da segunda casa ele ainda não conhecia. Tinha um nível de intimidade com Deus, mas o Cordeiro de Deus ainda ele não tinha intimidade. Mas o dono da casa, o dono da igreja, que tinha um nível de relacionamento com João Batista, estava preparando uma surpresa para ele. Oh glória, oh glória. Sabe o que Deus fez com João Batista? Deus levou ele a um nível elevado de intimidade. Oh glória a Deus. O Deus que havia ele mandado pregar a respeito de Cristo estava preparando o encontro entre os dois. Oh glória. Nesta noite eu quero aqui profetizar sobre a reinar, que Deus está elevando o nível, o grau de intimidade com esta igreja. Oh glória, como o pastor Cláudio aqui falou, que Deus entregou líderes nas suas mãos. Pastor Cláudio, nesta noite, como Deus fez com João Batista, Deus está elevando o grau de intimidade desta igreja. Deus está elevando o grau de comunhão com essa igreja. Oh glória! O João Batista que pregava e tinha intimidade com Deus, mas não conhecia o Cristo, Deus estava preparando uma elevação de intimidade para o mesmo. Se prepara, porque Deus vai elevar o seu grau de intimidade com Ele. Você vai orar de madrugada, você vai falar em mistério na rua, você vai ter visões de Deus, você vai sentir arrepio a presença de Deus quando estiver orando. O que é isso? É Deus elevando o seu grau de intimidade com Ele. Aleluia, aleluia. Oh glória, glória a Deus. Oh glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh glória. O que é isso, Tiago? É o anjo com o cordel de medir nas suas mãos, dizendo: Elias, Júnior, igreja, entra mais 1000. Anjo, águas no tornozelo, ainda é pouco. Entra mais 1000. Água sobre os joelhos, ainda não é suficiente. Entra mais 1000. As águas agora batem no lombo. Ele vai falar para você: ainda não é suficiente, entra mais, porque eu quero me revelar poderosamente sobre a sua vida e elevar o seu grau de intimidade comigo. Para isso, glória a Deus, nós precisamos anelar, oh glória, por esse grau de intimidade com Deus. Quem quer isso? Quem anela por isso? Exalta aí o nome do Senhor. Glória a Deus, sim, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. De quem nós estamos falando? João Batista, primo de Jesus, parente do Cristo. Quem era João Batista? Verso 23, ele vai falar: eu sou a voz, eu sou o pregador, eu sou o anunciador, eu sou o missionário que prega aonde? Nos Gideões missionários da última hora.
no pastor do Silas Malafaia, aonde eu prego, nos melhores congressos do Brasil, não. Aonde que eu prego? No deserto. Aleluia. O cara era primo do Cristo de Deus. O cara tinha um grau de intimidade muito grande. E vai desenvolver o seu ministério no deserto. Explicando. A gente fica irado, né? Um pastor presidente vai lá para a congregação no alto da favela, vai pregar em tal lugar. Quando não é com um pastor presidente, a gente vai ficar irado com Deus. Deus, por que eu estou nesse deserto? Eu não sei. Foi Deus que te plantou aí. E eu falei com Deus no trabalho, Elias, sobre isso. Eu levei a Bíblia para o trabalho. Eu falei, Deus, João Batista estava pregando no deserto não tem gente. E Deus me falou, Tiago, João Batista estava pregando no deserto, porque tem vidas que eu levo para lá. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E as vidas que eu levo para lá, para fazer crescer, para criar raiz, para dar intimidade, para dar revelação, precisam ouvir a minha voz. E muitas das vezes você não está entendendo porque Deus te colocou nesse deserto. E deserto aqui pode ser vários lugares. Seu trabalho, sua faculdade, você é o único crente na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Lá no seu deserto, você é uma voz que clama, porque existem pessoas que precisam ouvir de Deus por meio da sua boca. E nessa noite, Deus aqui de forma direta e objetiva está falando para você: abra a boca e clama, porque existem pessoas, existem famílias que precisam ouvir de mim por meio da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Voz do que clama no deserto. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eu já disse aqui, Deus que está no meio. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram aonde? Betânia. Em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Que ministério de João Batista! O cara pregava no deserto e batizava em Betânia. O que quer dizer Betânia? Casa dos filhos, casa de pobres, outros vão dizer casa da aflição. O cara pregava no deserto e batizava em Betânia. O cara estava em Betânia, mas estava batizando. O cara estava em Betânia, mas não estava recuando, estava fazendo a vontade de Deus. O cara estava em Betânia, mas estava crescendo. Por que estava crescendo? Estava batizando. Estava na casa de sofrimento, mas estava trabalhando. A casa era casa de pobres. Havia dificuldade, mas estava remando. O contexto era difícil, mas estava evangelizando, fazendo a vontade, fazendo a igreja crescer, estava trabalhando. E o contexto dessa noite é isso, que Deus está nos fazendo entender que temos que crescer em meio às dificuldades da vida. Não importa o contexto a qual estamos inseridos, precisamos avançar. Aleluia. Betânia, casa de filhos. A casa era casa de pobres, casa de aflição, mas era casa de bons frutos.
Havia dor, havia sofrimento, mas tinha bons frutos. A aprovação estava na casa, mas tinha bons frutos. Havia dificuldade financeira, mas tinha bons frutos. João batizava em dificuldade, mas era casa de figos, era casa de bons frutos. Não importa a dificuldade a qual você está inserido, trabalhando para o reino, você precisa gerar bons frutos. Aleluia. Oh glória! Aleluia. Oh glória! Deus. Aleluia. Não importa a dificuldade, a casa vai produzir bons frutos. Não importa o contexto financeiro, a casa vai produzir bons frutos. Aleluia. Não importa o vento que está soprando contrário, a casa vai produzir bons frutos. E a ordem de Deus para reinar nesta noite, não importa o contexto a qual estamos inseridos, precisamos produzir bons frutos. No casamento precisamos produzir bons frutos. No trabalho precisamos produzir bons frutos, porque a glória não é nossa, a glória é dele. E importa qual seja a dificuldade, precisamos avançar. Aleluia. Precisamos avançar. Verso 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, como eu disse aqui, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com Espírito Santo. Sobre os discípulos em Atos 2, o Espírito Santo de Deus veio como fogo, mas sobre Cristo veio como pomba. Por quê? Por quê, gente? Sobre Cristo veio como pomba, mas sobre os discípulos veio como fogo. Por que, Sueli? Paz. Fogo queima. Pastor Cláudio, melhor do que eu. O fogo tira impureza. O fogo purifica. O fogo separa. E sobre os discípulos, esse contexto precisava acontecer. Purificação, santificação, separação. O Espírito de Deus, quando veio sobre eles, fez todo esse contexto. Mas Cristo não. Pomba fala de pureza. Pomba fala de santidade, serenidade. Oh glória. Aleluia. E Deus falou: sobre aquele que vires repousar. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. E o Espírito de Deus está sobre nós, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas, quebrantados e contritos de coração. Quem é Ele? Na próxima terça vamos continuar. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O pregador já dizia que avivamento é questão de sobrevivência. Eu gosto de pregar sobre avivamento, gosto de pregar sobre igreja, gosto de pregar sobre Cristo. E precisamos, mais do que nunca, desse avivamento sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Deste azeite sobre a nossa lamparina. Mateus 25 retrata isso. A parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 andavam como virgens. As vestimentas das 10 eram de virgens. Seu perfil e características. Mas o que diferenciava um grupo do outro? Um grupo tinha azeite e outro grupo não tinha azeite. Perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Porque meia-noite é a última hora do dia. É a hora que antecede
a um novo dia. Meia-noite, muitos estão dormindo. Meia-noite é a hora que o ladrão costuma agir, levando destruição. Mas nesse período de sonolência, dispersão, Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Os que tiverem azeite, azeite em reserva, vão subir para bodas do Cordeiro. Que possamos ter essa necessidade a cada dia. Como Davi orou: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim o que eu tenho de mais precioso, que é o teu Santo Espírito. Que possamos a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada madrugada, fazer esta oração: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, enche-me do teu Santo Espírito até transbordar. Aleluia. Que Deus abençoe a Glória a todos. Deus. Acredito que de forma simples Deus falou com cada coração. E na próxima terça traga mais um, para que essa pessoa também seja edificada por Deus. Quero convidar ao Elias para que faça uma oração. Olha isso. Senhor, te louvamos, Senhor Deus, nesta noite. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque Tu falaste, ó Deus, aos nossos corações, Pai amado. Ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer mais uma vez por estar na Tua presença, Senhor Deus, e somos gratos a Ti, Senhor Deus, por cada um que esteve na Tua casa e recebeu, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, leva, Senhor Deus, nos debaixo das Suas santas mãos, dando livramento, Senhor Deus, a travessia nas ruas. Ó Deus, guarda as nossas vidas e aqueles que ficaram em casa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Bruno. Glória a Deus, amados. Vento com o pescoço meio. Vamos ficar de pé, amados. Que mensagem edificante, desobjetiva, mas contundente. O fundamento da nossa jornada é Jesus.